Capítulo 50 de Gênesis fala sobre o luto da morte de Jacó e também sobre a morte de José. José sentiu profundamente a morte de seu pai e pediu para que os médicos embalsamassem o corpo do seu pai, para que pudesse preservar o seu corpo após a morte, já que ele seria enterrado em Canaã, assim como ele havia pedido. O corpo foi embalsamado por 40 dias e os egípcios ficaram de luto por 70 dias. Depois dos dias de luto, José pediu a Faraó para ir sepultar seu pai em Canaã e junto com ele partiu um grande cortejo. Foram oficiais de Faraó, cavalos e cavaleiros, os principais da terra do Egito, todos os membros de sua família, e na terra de Gósen ficou somente as crianças e os animais. Durante o caminho, houve uma grande lamentação pela morte de Jacó, e então ele foi sepultado na caverna de Macpela junto com os seus pais, e depois todos retornaram para o Egito. Depois, os irmãos de José temeram que José quisesse se vingar deles depois da morte do pai, pelo mal que eles fizeram a José. E eles logo mandaram dizer a José que o pai deles desejava que José perdoasse o mal que eles lhe fizeram. José se emocionou e os irmãos se prostraram em sua presença, assumindo posição de servos. José tranquilizou eles, falando que nenhum mal iria acontecer a eles, e ainda apontou para a providência de Deus, que tornou o mal em bem. Em sua infinita sabedoria, Deus usou o atentado de José para preservar a família da aliança. José viveu por 110 anos e conheceu até os seus tataranetos, e adotou alguns por parte de Manassés. José ainda expressou a sua confiança inabalável no Senhor. Ele tinha certeza que Deus visitaria os filhos de Israel e tiraria eles do Egito e levaria para a terra prometida a Abraão. E José fez com que os israelitas jurassem que quando isso acontecesse, eles também levariam seus ossos lá do Egito. José morreu, o seu corpo foi embalsamado e colocado em um caixão no Egito. Em Êxodo 13:19, conta que Moisés tirou os ossos de José do Egito. E Josué 24:32, os israelitas sepultaram os restos mortais de José em Siquém, que ficava na terra prometida. E esse é o último capítulo da história de Gênesis. Nos ensina sobre o caráter de José, que não mudou mesmo após a morte do pai dele. Ele continuou com a sua benevolência com os seus irmãos, mesmo os irmãos achando que ele queria se vingar. Outra lição muito importante também que esse capítulo nos traz é sobre vivenciar a dor do luto. José e os egípcios passaram todo aquele tempo de luto e até no caminho do enterro de Jacó, eles fizeram aquela grande lamentação, e é o que a gente pode trazer para a vida da gente. No momento de perca e de luto, devemos vivenciar aquilo de maneira mais intensa e saudável possível, para que a gente possa vivenciar, aceitar e se curar daquela dor. Isso porque muitas vezes a gente quer fugir da dor e isso cria ressentimentos dentro de nós, o que nos leva a pecar. É por isso que devemos cuidar disso para que não crie lixo na alma e abra brecha para o mundo espiritual. E a dor do luto é um processo que todos nós passamos um dia, e é só Jesus que pode curar e libertar aqueles que são aquebrantados de coração.